Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Salmo 103, versículos 17 e 18. Uma muito boa noite, você que nesse momento separou, tendo o privilégio de louvar o Senhor, separou, dedicou esse momento, bem-aventurado você. Deus abençoe sobremaneira, não somente a você, mas toda a sua família, e que seja uma noite em que você possa ouvir a voz do Senhor, que a palavra do Senhor aqui colocada permaneça no teu coração. Eu quero te convidar, se você tiver possibilidade de reunir os seus, talvez nesse momento, a orarmos juntos. Vamos à presença do nosso Deus. Bendito e amado Pai, gratos somos, Deus, gratos somos pelo privilégio que temos, Pai, de ser chamados de teus filhos, de desfrutar das tuas promessas, do teu amor, da tua graça sublime, Pai, derramada diariamente em nossas vidas, Deus. Muito obrigado pelo teu perdão, Deus, pela tua misericórdia, Deus. Muito obrigado, Pai, porque, como lemos agora, Deus, o teu amor é leal, Deus, é um amor eterno e não há nada, nem ninguém que possa nos separar dele, Pai. Nesse momento, Pai, nessa noite, nós queremos colocar tudo no teu altar, Deus, te suplicando pela ação do teu Santo Espírito sobre nós, Pai. Vem com poder dirigir o teu povo para louvar e engrandecer o teu nome, Deus. Limpa, purifica, Deus, as nossas mãos, o nosso coração, Pai, e nos conduz à tua maravilhosa presença, Deus. Pai amado, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, e fala poderosamente aos nossos corações, Pai. Vem transformar, quebrantar tudo aquilo que necessita ser mudado. Te oramos, Deus, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Quero convidar você a louvar ao Senhor e não somente com professar de lábios, mas declarar com todo o seu ser ao Senhor, em oração: o que eu tenho, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei, na certeza de que encontramos nele, no eterno amor dele, aquilo que precisaremos. Louvemos ao Senhor.
amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Glórias a Deus. Que essa seja uma noite em que, se há algo que ainda não está colocado no altar do Senhor, que seja essa noite que Ele nos deu a oportunidade de colocar tudo no altar dEle e nos humilharmos diante da majestade dEle. Eu quero convidar, se você tem a oportunidade de abrir a sua Bíblia, e lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 11. Quero te convidar a acompanhar a leitura do versículo 11 até o 16. Nos diz assim a palavra de Deus: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, e nessa letra vamos declarar juntos: se forte estou ou se fraco sou. Incerto em meus pensamentos há algo que não vai falhar. É mais que o ar para o meu respirar. É a graça sublime, incansável e infalível do Senhor derramada sobre a sua vida e sobre a minha. Louvemos a Ele.
pensamentos, algo que não vai falhar, é mais que o ar para o meu respirar. Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou. Graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. A minha cruz, o meu pecar, Jesus levou, não há mais temor, me coroou com salvação, que doce som, eterna canção, graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou. Graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Graça maior que o meu passado, mais forte que a dor, paixão que transbordou. Amor maior que o meu pecado, teu sangue escreveu, a graça já venceu. Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou. Graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou. Graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Graça maior que o meu passado, mais forte que a dor, paixão que transbordou. Amor maior que o meu pecado, teu sangue escreveu, a graça já venceu. Deus amado e bendito, te louvamos, Pai, pela tua maravilhosa graça, Deus, por essa graça sublime, Pai, essa graça incansável, graça que um dia nos alcançou, Pai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado porque onde abundou o pecado, superabundou a tua graça, Pai. Muito obrigado, Deus, por nos resgatar da lama, Pai, e nos fazer filhos teus, amados por ti, Pai. Deus amado, nessa noite nós queremos, Pai, te render toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, Pai. Queremos mais uma vez declarar que pertencemos a Ti, Jesus. Que conscientes, Pai, que não há nada que possamos fazer para merecer, Pai. Mas pela Tua maravilhosa graça podemos desfrutar, Pai, das Tuas promessas, do Teu cuidado, da Tua misericórdia e bondade renovada a cada dia sobre nós, Pai. Muito obrigado, Deus. Nos ajuda, Pai, a viver de maneira digna, Pai. De maneira, Pai, que glorifique, Deus, esse presente que recebemos de Ti, Pai. Nos ajuda, Deus, a refletir a Tua face, Jesus. E a verdadeiramente, Pai, descansar os nossos corações, Pai, descansar a nossa mente em Ti, Deus, sabendo que pela Tua maravilhosa graça, Pai, o Senhor jamais há de desistir de um filho Teu, Deus.
Pai amado, nós queremos nesse momento, Pai, também te suplicar que a tua maravilhosa graça, Pai, alcance e quebrante corações, Pai, que nesse momento estão ouvindo de ti, Pai. Que diante da tua palavra, Pai, diante da ação do teu Santo Espírito, vidas sejam entregues nessa noite no teu altar, Deus. Nós te clamamos, tendo a certeza, Pai, que basta um sussurro teu, Deus, para uma vida ser transformada, Pai. Te suplicamos, o Senhor conhece, Pai, os nomes, Pai. O Senhor conhece nesse momento que cada irmão que está diante de ti em oração tem colocado, Pai. Nós te clamamos, Pai, age com poder, Deus, traz salvação no meio de nós, Pai, que possamos contemplar o teu milagre, Pai, e nos alegrarmos sobremaneira ao ver o teu agir, Pai. Nós te suplicamos, Pai, traz libertação ao cativo, Pai. Traz, Pai, cura ao que está enfermo, Deus. Deus, toca, Pai, toca com teu dedo, Pai, restaura saúde, Pai, física, restaura a saúde emocional, Pai. A tua palavra, Deus, sabemos, é viva e eficaz como lemos. A tua palavra é capaz de transformar tudo, Deus, e nós te suplicamos, Deus. Fala, Pai, aos nossos corações, Deus. Traz cura à alma que está doente, Pai. Deus amado, nós colocamos também os nossos queridos amigos, familiares, Pai, que nesse momento estão também com seu coração entristecido, Pai, por motivos diversos, Deus, que a tua maravilhosa graça, Pai, seja derramada de forma abundante sobre cada família nessa noite, Pai, que a visitação do teu Santo Espírito traga alegria, Deus, traga refrigério àqueles corações que estão enlutados também, Deus. Continuamos a te suplicar pela vida, Pai, das nossas crianças, Deus. O Senhor tenha misericórdia, Pai. O Senhor esteja fazendo que as nossas crianças cresçam a cada dia em espírito, Deus. Esteja guardando, protegendo e livrando elas de todo mal, Pai. E continua, Deus, a levantar servos teus, Pai, que falem na autoridade do teu nome para ensinar as nossas crianças, Pai. Nos ajuda também, Deus, e capacita a cumprirmos os nossos papéis como pais, mães, Pai. Nos dá sabedoria, Deus, para educar os nossos filhos. Pai amado, nós te clamamos também, Deus, mais uma vez, Pai. Continua a falar conosco nessa noite, Pai. Continua a revelar-te a nós, Pai. Queremos verdadeiramente experimentar mais de Ti, Pai. Nos ajuda, Pai, e não permitas que saiamos da forma como começamos este culto para Ti, mas que saiamos realmente cheios da Tua presença, Pai, cheios do Teu Santo Espírito, Deus. Pai amado, muito obrigado. No nome santo de Jesus. Amém. Quero te convidar a continuar louvando ao Senhor e declarando com todo o íntimo, no seu íntimo, na verdade, descansarei, pois sei que és Deus. Louvemos a Ele. Trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu
sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus, como é bom podermos descansar no Senhor e saber que nele nós encontramos o alívio, a paz, a tranquilidade, a segurança que tanto necessitamos para vivermos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Desejo que esta noite seja ela algo especial de Deus para você, que esse tempo de culto, adoração e celebração seja completamente dedicado ao Senhor e que você possa estar com a sua mente e coração voltados para aquilo que Ele está lhe falando e que continuará a fazê-lo. Quero também dizer a você que hoje nós estamos começando uma nova etapa. Concluímos a semana passada a programação de um mês para viver e hoje estamos dando início a uma nova etapa com aquilo que é o mês de ação de graças. Estamos, a partir de amanhã, iniciando o mês de novembro
e quero convidar você a fazer desse mês um mês onde você pode externar de forma mais contundente, de uma maneira mais clara e de uma maneira que possa ser mais palpável aquilo que é o desejo do seu coração de ser grato a Deus. E o interessante é que, enquanto estava me preparando para esse tempo de gratidão, para esse tempo de reflexão sobre o ato da gratidão, sobre aquilo que é a graça de podermos apresentar a Deus a nossa gratidão, eu descobri alguma coisa que até então não tinha percebido, que é a escassez de material acerca da gratidão. Interessante isso, eu procurei na minha biblioteca, e considero a minha biblioteca até razoável, e eu encontrei uma grande dificuldade de material, de livros, de conteúdo acerca do tema da gratidão. E eu entendi isso como uma lição e uma necessidade. Isso me levou a pensar na necessidade que temos como servos de Deus de praticarmos, de vivermos mais experiência de sermos gratos. E também o desafio, a lição de aprender com aquilo que é a escassez, a necessidade de praticarmos mais, de vivermos mais, e de aprendermos mais sobre o que é ser grato ao Senhor. E diante dessa realidade, eu quero te convidar a pensar um pouco sobre isso durante este domingo e durante os próximos, até o final de novembro, se Deus assim nos permitir, sobre a importância da gratidão, sobre como é necessário vivermos a gratidão ao Senhor em todos os aspectos. Se você tem condições de acessar a sua Bíblia, eu quero te convidar a abrir num texto que encontra-se no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 17. Marcos, capítulo de número 17. E nós estaremos lendo os versos de 11 a 19. Lucas, capítulo 17, que Marcos não tem 17, só tem 16, então não poderia ser Marcos. Então, Lucas, capítulo 17, versos de 11 a 19. Eu queria testar o seu conhecimento bíblico, saber se você realmente tem domínio da palavra. Então, Lucas, capítulo 17, versos de 11 a 19. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar seus sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Que o Senhor faça-nos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero partir daquilo que é a realidade que vivemos. Um dos principais temas em debate na sociedade atual é a luta contra a exclusão e a favor da inclusão. Esse é um debate constante nos dias atuais.
E vivemos como que uma guerra que passa por verdades inquestionáveis e também por discursos ideológicos. E o problema é que não temos como viver fora dessa realidade. Ela mexe conosco em todos os aspectos, ela mexe com a nossa vida, com a vida das nossas famílias, com a educação dos nossos filhos, com a realidade da mídia. Ela está nas artes, nas músicas, nas redes sociais, no mundo dos negócios e tudo mais que envolve a nossa existência. Mas, ao mesmo tempo em que a gente está numa sociedade que grita por inclusão, que combate a exclusão, ela está fazendo nesses dias a maior ou maior de todos os atos de segregação da história humana. Para que você tenha ideia, nós estamos hoje vivendo o seguinte: os países que estão no hemisfério norte, que compreendem aqueles países que são os mais ricos do mundo e que já estão com aproximadamente 65% da sua população vacinada, está exigindo daqueles países que compreendem o hemisfério sul, que são compostos pelos países mais pobres do mundo, que em média têm menos de 10% da sua população vacinada, que eles tenham um passaporte que eles chamam de forma absurda de sanitário, para que possa entrar nestes países ricos. Nunca na história da humanidade se cometeu tal ato de segregação como aquele que nós estamos experimentando hoje. Aquilo que foi a base da chamada sociedade moderna, que tinha como 3 bases ou como 3 lemas daquilo que foi a Revolução Francesa, como a igualdade, a fraternidade e aquilo que era liberdade, acabou de ser completamente detonado nessa época. A fraternidade não mais existe, a igualdade muito menos, e de forma cabal foi destruído a liberdade. Então, num momento em que essa sociedade grita a plenos pulmões, querendo inclusão, 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 ela cria de forma imoral aquilo que é este passaporte sanitário. Ou seja, a sociedade de hoje diz que um outro ser humano é insalubre por não ter uma determinada vacina. Nunca na história da humanidade isso aconteceu. Mas é o que nós vivemos hoje. O mesmo mundo que grita por tolerância, por igualdade de gênero, de raça, por inclusão social, e que é o mesmo mundo que cria leis para segregar as pessoas. Para que você tenha ideia, o Reino Unido acabou de declarar que aqueles que foram vacinados por vacinas como a Coronavac, Covaxin, Sputnik, que foi aplicada em aproximadamente 1/3 da população, 2 bilhões e 700 milhões de pessoas, não podem entrar no seu território. Mas o mesmo Reino Unido determinou, alguns meses atrás, que as escolas infantis, a partir de então, aplicasse aquilo que eles chamam de linguagem neutra na educação das crianças. Mostra com isso que a grande enfermidade desses dias é a hipocrisia. Não se quer, de fato, igualdade, não se quer inclusão. Isso é muito de discurso ideológico e pouco de prática de vida. Nós continuamos construindo muros que separam as pessoas. Esses dias eu conversei com uma ovelha que mora em São Paulo e ele falava sobre isso. Ele tem um filho autista que estava numa escola, uma escola
muito bem conceituada, num dos melhores bairros da cidade de São Paulo, extremamente cara, como escolas naquele bairro. E a criança foi colocada ali, foi avisada a escola que ela era autista, e depois de alguns meses, os pais foram convidados a tirar o filho da escola, porque havia rejeição por parte de alguns pais e até mesmo da professora. A mesma sociedade que grita inclusão, 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 é a mesma sociedade que exclui, que segrega e que separa as pessoas. Continua cheia de preconceitos e cheia de segregação. Mas por que de tudo isso? Qual é o objetivo? O nosso texto, ele mostra uma das mais antigas formas de discriminação e segregação da história do mundo. Talvez você não saiba, mas a lepra é a doença mais antiga conhecida na história da humanidade. Talvez 10 séculos antes de Cristo, já se falava sobre a lepra. E desde então, ela tem sido uma doença que causa segregação. Ela hoje tem tratamento, mas até meados do século passado, a lepra era tida como uma doença incurável. E com isso, durante boa parte da nossa história, as pessoas que contraíam essa doença eram excluídas do convívio social. Ela se tornou algo tão discriminatório que foi preciso mudar o nome da doença de lepra para hanseníase, que tem esse nome a partir daquele que descobriu o bacilo que causa essa doença, um médico norueguês chamado Hansen. E o Brasil foi o primeiro país no mundo a mudar essa nomenclatura de lepra para Hansen. E isso aconteceu no ano de 1976. Até então, essa doença era tratada em leprosários, onde as pessoas iam para aqueles lugares, ali haviam casas, famílias, e as pessoas moravam ali, e elas eram completamente afastadas da convivência com a família e com a sociedade. Mas aí existe algo interessante, esse texto e outros textos mostram que Jesus, de fato, ele não tem um discurso inclusivista, ele tem atitudes inclusivistas. Ele vem e toca os leprosos. Lá no capítulo 5 de Lucas, a palavra de Deus vai mostrar que Jesus, ele tocou um leproso. Ele curou aquele homem e ele tocou aquele homem, o que era completo e totalmente proibido. E Jesus vai ali e toca. Jesus entra naquele povoado e certamente aquilo não era um povoado qualquer, aquilo ali sim era uma colônia de leprosos, porque eles tinham que viver de forma segregada da sociedade. Então o que estava ali, quem morava naquele lugar, eram aqueles que não poderiam estar convivendo em sociedade. E por isso eles se juntaram naquele lugar e ali viviam. Além do mais, o cristianismo ele começou a lidar com isso de uma forma especial. Por exemplo, na Idade Média, um homem chamado São Francisco de Assis, que voltou daquilo que eram as chamadas campanhas de restauração ou de conquista ou reconquista da chamada Terra Santa, as chamadas cruzadas. E essas cruzadas elas trouxeram do Oriente Médio e da Ásia para a Europa a lepra. E ela começou a se alastrar na Europa. E ali criou este homem, este lugar onde se recebiam e se cuidava de leprosos. E ele dizia que quando ele abraçava um leproso, era como se ele abraçasse o próprio Jesus. Além do mais, nós vamos encontrar, por exemplo, pessoas como Madre Teresa de Calcutá, que ficou famosa por construir
e por edificar hospitais e leprosários para cuidar de leprosos na Índia, que foi um dos países mais atingidos por esta doença. E lembro que um grande empresário americano que foi visitar as suas obras sociais, e quando chegou ali, viu tratando de leprosos, cuidando deles, colocando remédio, abraçando, conversando, estando ao lado deles. Um destes milionários disse para ela o seguinte: madre, por dinheiro nenhum do mundo eu seria capaz de fazer isso. E ela olhou para ele e disse: eu também não. Não é por dinheiro que eu faço o que eu faço, não tem como pagar por aquilo que se faz. Um pastor batista chamado Bob Pierce criou 2 organizações que ainda são uma das mais importantes organizações do mundo, sem fins lucrativos, as chamadas ONGs, organizações não governamentais, a Visão Mundial e a Missão Samaritanos. E a Visão Mundial, ela cuidou durante muitos e muitos anos, fundando instituições e orfanatos para filhos de pessoas que tinham contraído a doença, principalmente na China e na Índia, e que eram abandonadas as crianças por causa da doença dos seus pais. E Bob Pierce criou então instituições em vários lugares desses países para acolher, ajudar e cuidar destas crianças. E o lema deste pastor era: eu quero que o meu coração seja quebrantado por aquilo que quebranta o coração de Deus. A minha história também passa por isso. A minha mãe e a minha avó materna tiveram lepra. A minha mãe não conseguiu vencer a doença. Depois de 2 décadas de luta, ela foi vencida e veio a falecer. Graças a Deus, a minha avó conseguiu ser curada desta doença. E uma das coisas mais comuns desse período eram os momentos de internação. Por muito pouco, eu não nasci num leprosário que havia na cidade de Recife, num bairro chamado Miroeira. E eu lembro que, nestes períodos, quando ela voltava para casa, e que ela ia para esse lugar por causa do agravamento da doença, quando ela voltava para casa, eu lembro dela deitada na cama, e algumas vezes gemendo de muita dor. Tamanho sofrimento que esta doença ela causa. E o nosso texto começa exatamente num lugar como este, no caminho de Jesus que estava indo para Jerusalém. E Jesus ia passando pela divisa entre Samaria e a Galileia. E ele, ao entrar nesta aldeia, saíram ao seu encontro 10 leprosos. E nessa colônia, interessante, havia judeus e samaritanos que conviviam juntos. É interessante isso, porque eles não aceitavam conviver, eles viviam xingando uns aos outros e faziam questão de não ter um ao outro por perto. Mas a miséria, ela tem esse poder de nivelar os seres humanos. A dor quebranta qualquer barreira racial. De que vale, num leprosário, as diferenças culturais e raciais? Qual a vantagem que teria esse tipo de coisa? Há um autor chamado Charles Spurgeon falando sobre isso. Ele diz que a desgraça faz de estranhos amigos íntimos. Os leprosos, eles não se aproximaram de Jesus. O texto diz que eles de longe começaram a gritar, dizendo: Senhor Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Eles não pedem para ser purificados, apenas clamam a Jesus por compaixão, por piedade. E Jesus, em resposta, não diz que eles foram curados, que eles seriam curados. Jesus apenas ordena que eles se dirijam
aos sacerdotes e mostrem-se a eles. Jesus não fala de cura, não dá uma palavra de cura, simplesmente diz: olha, vá até o sacerdote e mostrem-se a eles. E isso era o que a lei exigia, que estes que se sentiam curados deveriam se apresentar aos sacerdotes, porque eles até então eram as autoridades sanitárias e os inspetores de saúde da época. Só eles poderiam diagnosticar a lepra ou declarar alguém curado ou não da mesma. Jesus não tocou neles como fez, por exemplo, com o homem leproso lá do capítulo 5. Nem mesmo declarou que eles estavam limpos, apenas os enviou aos sacerdotes. E enquanto os homens caminhavam, o poder de cura de Jesus lhes restaurou a saúde. E eles ficaram limpos. Mas apenas um entre os 10 que foram curados voltou glorificando a Deus. E a Bíblia diz que ele fez isso em alta voz. Neste que foi curado, como também os demais, muito mais do que a cura para a doença, que era uma doença terrível, despertou nele aquilo que era o desejo de ser grato a Deus. E com isso ele se prostrou com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo a ele pelo milagre realizado. E a Bíblia diz que Lucas, de forma enfática, mostra que ele era um samaritano. Aqueles que conviviam com Jesus, os judeus, os discípulos, que na sua grande maioria eram judeus, que tinham os samaritanos como endemoniados ou como cães. Ali via aquele homem louvando a Deus, glorificando a Deus em alta voz, e estava aos pés de Jesus, ajoelhado, glorificando e exaltando ao Senhor pelo milagre que havia recebido. E nesse momento vem Jesus e sente a ausência dos outros 9. E aí Jesus pergunta: não eram 10, ou não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Por que eles não voltaram? O que houve? Por que só houve um que voltou para glorificar a Deus? Por que só houve um que voltou para agradecer pela bênção recebida? Por que somente um? A ingratidão, ela surpreende Jesus. Se existe uma coisa que traz admiração a Jesus Cristo, é um coração ingrato. Uma vida de ingratidão. Porém, o texto continua e diz que aquele homem que fora curado e que agiu com gratidão e que se rendeu aos pés de Jesus, também ouviu Jesus lhe dizer: levante-te, vai, a tua fé te salvou. Além da cura física, aquele homem que tinha um coração grato recebeu a cura para a sua alma. Eu quero destacar 2 coisas desse texto. Em primeiro lugar, o sofrimento terrível que é causado pela lepra. Esse texto ele destaca que a lepra era a mais temida e a mais terrível de todas as doenças daquela época. Porque a lepra, além de ser uma doença contagiosa que separava, que insensibilizava, que deixava marcas, porque ela não só ataca a pele, como ela é capaz de corroer e consumir e destruir os ossos e todos os órgãos do corpo. Ela tirava a pessoa do convívio familiar e do convívio social. Eles eram recolhidos a estas aldeias, como esta que Jesus ia entrando. E esses 10 homens estavam vivendo segregados, cobertos de trapos, vendo o corpo apodrecer e a morte aproximar-se a cada dia. E além de ser uma doença incurável, ela é progressiva. Ela
ia comendo, ou vai comendo a carne, os ossos pelas extremidades, e a pessoa vai perdendo a sensibilidade, e depois vai perdendo os membros, e eles vão caindo. Ela vai consumindo até cair. Alguns dos descobrimentos arqueológicos, datados de 10.000 anos, ou melhor, de 1.000 anos antes de Cristo, no Egito, por exemplo, diz que ali havia lepra, porque descobriram ossadas que tinham sido corrompidas ou corroídas pela lepra. E uma das formas de se mostrar que de fato ela já existia era exatamente aquilo que era a destruição óssea causada por esta doença. Além do mais, ela era tida como uma praga divina. Durante muitos e muitos anos, era tido como um castigo de Deus. Todos aqueles que eram leprosos, eles estavam assim porque haviam cometido algum tipo de pecado. Algum mal eles haviam cometido, por isso eles estavam vivendo esta enfermidade. E além do mais, havia algumas regras que eram terríveis. Não poderiam conviver em sociedade, não poderiam conviver com a família, eles não poderiam usar roupas, tinham apenas que usar trapos, pedaços de panos. Eles eram obrigados a estarem longe de qualquer pessoa, e quando chegasse alguém que estava se aproximando, foi por isso que quando Jesus foi se aproximando da aldeia, eles gritaram para Jesus, porque eles tinham que gritar quando alguém ia se aproximando: impuro, impuro, imundo. Eles tinham que gritar: eu sou imundo, não se aproxime, não chegue perto. Tamanho o sofrimento destes homens. Além do fato de que eles perdiam a identidade porque eles tinham que ter os seus rostos cobertos para que ninguém os visse e não descobrisse que era eles. Quanta dor e quanto sofrimento. Vocês já imaginaram viver numa sociedade, numa comunidade que todos estavam vivendo este mesmo aspecto, esta mesma realidade de dor? Quanto sofrimento neste lugar. Quanta lágrima, quanta dor, quanta decepção, quanta tristeza dominava aquele lugar. Se existia um lugar que poderia ser tido como uma demonstração, uma amostra do inferno, certamente era essa aldeia. Tamanha a dor que vivia naquele lugar, que existia ali. Mas naquele lugar acontece algo extraordinário. Entra agora o poder de Deus, a pessoa de Jesus, a graça bendita do Senhor chega àquele lugar. E aquele lugar que era tido o lugar do desespero, da completa e total falta de esperança, a certeza daquilo que era o signo da morte e da derrota, vem Jesus e chega àquele lugar, que era o lugar que as pessoas estavam vivendo a enfermidade que era impossível de ser tratada e curada. Ali foram curados não apenas um, mas 10 de uma única vez. 10 pessoas foram curadas e foram curadas imediatamente. Eles estavam ali apenas para ver a morte chegar, e ainda de forma dolorosa e homeopática. Um pouquinho por dia. Jesus não precisou tocá-los, nem mesmo declará-los limpos, não fez nada de extraordinário, não derramou nenhum óleo, não fez nenhuma oração de cura, apenas e tão somente disse a eles: olha, vá ao sacerdote, às autoridades, e mostre-se a eles, dizendo que vocês foram purificados. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa! Uma colônia de leprosos foi desfeita apenas com o poder da palavra de Jesus. Ele destruiu aquele lugar de dor e sofrimento apenas com uma palavra. Ele nem precisou entrar, ele nem pisou ali, apenas a palavra dele chegou aos ouvidos daqueles homens e tudo foi mudado e transformado. Como é tremendo, maravilhoso, grandioso, sublime o nosso Senhor. Que poder extraordinário. Apenas a palavra, nada mais do que isso, a palavra, e tudo mudou. Histórias, anos e anos de dor, de angústia, de sofrimento, de lágrimas, de tristeza, de vergonha, tudo foi mudado com apenas uma palavra e de forma imediata, completa e total.
Como já disse alguém, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele gritou o nome de Lázaro, quando ele disse: Lázaro, vem para fora. E disse alguém que Jesus gritou o nome de Lázaro, porque se ele não gritasse, todos os mortos que haviam naquele lugar haveriam de ressuscitar. Tamanho o poder da sua palavra. Não ficaria um só morto naquele lugar, todos ressuscitariam. Esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Senhor da nossa vida, este é o Salvador da nossa alma, este é o Redentor da humanidade, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele tem poder, e eu quero dizer para você que Jesus é o mesmo, como foi ontem, lá naquele lugar, lá naquela colônia, lá naquela sociedade de leprosos, lá naquela aldeia de gente abandonada, onde o poder de Deus se manifestou. Ele se manifesta hoje e se manifestará por toda a eternidade, porque Ele é e sempre será Senhor dos céus e da terra. Ele tem poder para curar os enfermos hoje, como fez naquele dia. Ele pode sim fazer isso. E Ele continuará a fazê-lo, porque Ele é o Senhor da vida. E é importante a gente olhar para isso o seguinte: a minha mãe veio a falecer. Talvez você possa dizer: Deus não curou a sua mãe. Eu não sei qual o motivo porque Deus não curou, mas Ele curou a minha avó. Eu e meu irmão que vivemos e convivemos com ela, que tivemos a oportunidade de ser amamentados, estivemos ao lado dela, nós convivemos com ela durante toda a nossa vida, ou grande parte da nossa infância. Nenhum de nós pegamos a doença. Meu pai viveu mais de 12 anos e não ficou doente. O mesmo Deus é o Deus que determina aquilo que é a sua vontade, de curar ou não curar, mas Ele tem poder para curar. Ele tem autoridade, Ele tem aquilo que é a direção e a capacidade de fazê-lo, mas Ele é Senhor. Ele decide quem quer curar e quem não quer curar, e a forma como Ele vai agir. Ele é soberano. Ele é quem decide o que fazer e o que não fazer. Mas eu quero dizer a você, Jesus, Ele continua sendo o Senhor Todo-Poderoso, capaz de realizar milagres tremendos e sobrenaturais ainda hoje. Ele continua o mesmo Deus. E ainda diria mais a você: toda a cura é divina. Não importa se foi através de um remédio, se foi através de um tratamento, se foi através de um médico, se foi através de uma cirurgia, não importa, é cura. Quem realiza é Deus, e somente Ele pode fazê-lo. E aí eu quero te dizer o seguinte: diante destas duas realidades, da doença terrível e do poder de Deus de curar, surge aqui algo que eu quero te chamar a tua atenção. Diante disso, o que mais me surpreende não é aquilo que é o poder de Deus, mesmo que isso me traga grande alegria e admiração, e nem tampouco aquilo que era a realidade destes homens que viviam a lepra, mas aquilo que é a nossa atitude diante das manifestações sobrenaturais, extraordinárias e maravilhosas do poder de Deus na nossa vida. São as nossas ações, a nossa atitude diante disso. Sabe por quê? Porque a gratidão foi o que causou espanto a Jesus. Não foi o leprosário, não foi aquela aldeia de leprosos. O que causou espanto a Jesus não foi o samaritano estar convivendo com judeus. O que causou espanto a Jesus foi que 9 entre os 10 que foram curados não voltou para agradecer. Só aquele que recebeu a cura dentre aqueles 10 voltou para agradecer. E é isso que causa admiração em Jesus e continua a causar admiração quando a gente olha para a nossa vida. Parece que nós também temos dificuldades com isso. Sabe por quê? Porque sempre teremos muito mais pessoas abençoadas do que gratas. Foram 10 os curados, apenas um voltou para agradecer.
A Bíblia diz que Deus, Ele derrama das chuvas sobre maus e bons. Deus derrama das suas bênçãos sobre justos e injustos. Mas poucos são aqueles que voltam para agradecer e glorificar a Deus por aquilo que recebe. Quantas e quantas vezes a gente se depara com pessoas que passaram por situações de calamidade, de sofrimento, de enfermidade, e que de forma sobrenatural Deus agiu, transformando aquela realidade, mas continuam agindo de forma ingrata e não reconhecendo aquilo que é o poder miraculoso do Senhor. Mais pessoas estão suplicando as bênçãos de Deus. Quantos cultos voltados para as bênçãos, para receber bênção, para o milagre, para aquilo que é a cura, para aquilo que é o desejo de ter, de possuir, de conquistar e de vencer. Mas quantas vezes nós estamos diante do Senhor para agradecer, para exaltar, para louvar, para fazer com que o nome dEle seja exaltado por muito que Ele tem feito por nós. Precisamos dizer como o salmista, quando falava que a sua boca se enchia de riso, de alegria, quando lembrava de tudo aquilo que o Senhor havia feito por ele. Grandes coisas o Senhor nos fez e por isso estamos alegres. As nações ao redor diziam: olha, algo de especial está acontecendo ali, porque eles não param de exaltar. Nós precisamos voltar a ser mais gratos. Há uma outra coisa também, que as pessoas participam mais de rituais do que de gratidão a Deus nos momentos de culto. Nós somos muito mais ritualistas, fazemos as coisas muito mais no automático do que necessariamente como retrato, como atitude de pessoas que reconhecem a grandeza do poder de Deus e aquilo que é a bênção dele sobre nós. Há mais pessoas que creem em Deus do que louvam pelo que Ele fez em resposta à sua fé. Observe que aqueles 10 homens foram extremamente crédulos. Eles foram crentes. Eles ouviram Jesus dizer: olha, vá ao sacerdote e mostrem-se a eles. E eles foram. Eles foram. Eles saíram de onde estavam e foram. Sabiam que se eles não tivessem sido curados, chegassem até lá, eles iriam morrer, seriam apedrejados. E eles foram, ou seja, eles acreditaram. Mas o fato de crerem nem sempre significa, o fato de crermos nem sempre significa que seremos gratos. Quantas vezes nós somos capazes de usar a nossa fé para buscarmos do Senhor alguma coisa, e nem sempre nós somos gratos para apresentarmos ao Senhor aquilo que é o nosso reconhecimento pelo seu agir em nossas vidas. Quantas e quantas vezes, como pastor, eu vi pessoas chegarem aqui e orarem, clamando a Deus por um emprego, pela mudança, por alguma coisa, e recebi o emprego no culto de oração e nunca mais voltavam ao culto de oração. Quantas vezes eu vi mulheres que oraram pelos seus esposos para que eles se convertessem, e eles vinham a Jesus, entregavam a vida a Cristo, e elas começavam a deixar de vir à igreja. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Muito mais são os que creem do que aqueles que agradecem. A gente precisa, sim, de fé, não apenas para pedir, suplicar, clamar a Deus, como fizeram aqueles que ali estavam, eles clamaram a Deus: Jesus, tem piedade de nós. Precisamos de fé também para agradecer a Deus por aquilo que Ele faz. E sabe o que me chama a atenção nesse texto também? É como alguém pode esquecer ou não perceber a necessidade de ser grato a Deus diante de uma gigantesca experiência de cura. Percebam aquilo que era a crueldade da lepra. Eles foram curados de uma doença terrível. Como alguém pode esquecer de ser grato por algo tão maravilhoso?
Jesus não deu a eles apenas a cura física, Jesus deu a eles a oportunidade de voltarem à sociedade, de voltarem à família, de terem novamente a sua vida, de poderem usufruir da adoração, do culto, da celebração. Jesus deu a eles de volta muito mais do que aquilo que era a cura física, a vida. Que coisa tremenda, que bênção grandiosa. E mesmo assim eles esqueceram de ser gratos. Por que será que alguém faria isso? Sabe qual o motivo? É que quando a gente não pratica a gratidão nas pequenas coisas, quando vierem as grandes coisas, nós não vamos saber agradecer. É a prática das pequenas coisas, da gratidão nas pequenas coisas, que levar-nos a aquilo que é a gratidão nas grandes coisas. E aí eu quero deixar para você algumas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, ore todos os dias, agradecendo a Deus quando você acorda. Seja grato a Deus pelo dia de vida que Ele lhe concede. O dia que você tem não é um dia qualquer. O salmista disse: esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos e regozijamos nele. Você deve começar o seu dia dizendo: Senhor, muito obrigado por mais este dia de vida que o Senhor me concede. Termine o seu dia dizendo: Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor me deu, pela oportunidade de ter feito algo, pelos motivos que você entende que foram de Deus para a sua vida e que podem ser motivos de gratidão ao Senhor. Não deixe de começar e de terminar o dia agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito em sua vida. Cada momento, cada instante da sua vida, lembre-se de agradecer ao Senhor. Segundo lugar, ore antes de cada refeição, não importa onde você esteja, agradeça a Deus. Eu quero dizer para você, talvez você não saiba disso, mas existe hoje 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo. Você está entre aqueles que são parte de 1/3 da população mais bem-sucedida da humanidade nos dias atuais. Aqueles que hoje têm direito a uma casa, uma moradia, têm direito às refeições, são tidos como privilegiados nesse mundo. Ou seja, você não pode sentar à mesa, comer essa refeição, sem antes dizer: Deus, muito obrigado pela tua fidelidade para comigo. Num país onde nós temos 14 milhões de desempregados e 25 milhões que já deixaram de procurar emprego, você está trabalhando, seja muito grato a Deus pela oportunidade que você tem de servir em alguma coisa. Use disso como um grande presente do Senhor. Nunca ore sem agradecer. Por mais necessidades que você tenha, por maior que sejam as dificuldades que você esteja enfrentando, nunca faça uma oração a Deus sem que ela contenha alguma coisa de gratidão. Jamais comece uma oração sem primeiro dizer: Deus, muito obrigado por quem Tu és e por aquilo que tens feito. Se a gente não aprender a ser grato nas pequenas coisas, nós jamais conseguiremos viver a gratidão das grandes coisas. Diferente daquilo que a gente pensa, não é que a gente só agradeça pelas grandes coisas, não. É que a gente, quando não agradece pelas pequenas coisas da vida, nós terminamos nos tornando insensíveis. Virão grandes bênçãos e a gente vai começar a achar que tudo isso não passa de obra e graça da nossa vontade, do nosso querer, do nosso trabalho, da nossa dedicação. Eu quero desafiar a você durante esse mês, eu quero te chamar à gratidão. Talvez você não tenha uma experiência de vida tão terrível quanto aqueles que ali estavam vivendo a lepra.
Talvez você não tenha passado por uma cura tão gigantesca quanto aqueles que passaram naquele momento. Mas eu não tenho dúvida de que em alguma coisa, em algum momento, de alguma forma, Deus tem mostrado o seu poder e a sua graça sobre a sua vida. Deus tem feito algo especial para você. E sabe, eu não quero ficar entre os 9, que mesmo sendo abençoados, mesmo sendo curados, mesmo sendo liberados para voltar à vida e usufruir de todos os benefícios, não puderam ouvir de Jesus: a tua fé te salvou. Eu quero ouvir do meu Senhor a última palavra. Eu quero ser grato. Quando a gente é grato ao Senhor, certamente, a gente vai ouvir muitas e muitas vezes do nosso Deus aquilo que é a sua palavra de afirmação e reconhecimento pela nossa gratidão a Ele, pelo que Ele tem feito. Há um desafio diante de nós. Vamos ser gratos. Vamos declarar a nossa gratidão a Deus. Vamos fazer isso constantemente. Não permita que a sua vida tenha um único dia que seja sem que você apresente ao Senhor a gratidão do seu coração por algo que Ele fez na sua vida e na sua história. Hoje é tempo de ser grato. Hoje é o dia de sermos gratos ao Senhor. Esta é a hora de você dizer aí onde você está: Deus, muito obrigado. E eu tenho certeza que muito você tem a agradecer. E durante este mês, nós estamos dando às famílias da igreja um pote, que a gente chama de pote das bênçãos. Você vai ganhar um pote e um bloco para você anotar e colocar aquilo que você anotou como bênção de Deus e motivo de gratidão dentro deste pote. Para que você, quando chegar ao final do mês de novembro, você possa parar e olhar. Eu sei que a gente não vai conseguir registrar tudo, mas que você possa parar e olhar e perceber como Deus é maravilhoso para com você. Como Ele tem te abençoado. Eu quero desafiar você a contar, ou tentar contar, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E fazendo isso de forma grata, dizendo: Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O Senhor tem sido tremendo e maravilhoso, muito obrigado. Eu não tenho dúvida de que Deus tem feito coisas maravilhosas, tremendas e sobrenaturais na sua vida. A cada dia. Talvez Deus esteja fazendo coisas que você nem percebe, mas nem por isso Ele deixou de fazer. Sejamos gratos. Não apenas por este mês. Este mês vai nos lembrar da necessidade de vivermos gratidão continuamente. Mas que sejamos gratos em todos os momentos da nossa vida. Amém? Eu quero te convidar a orarmos nesse instante. Eu quero convidar você que está nos assistindo a, quem sabe, colocar um pedido de oração, a motivo de gratidão. Eu quero te desafiar a entrar nesse chat e colocar ali alguns dos motivos pelos quais você quer agradecer e exaltar o nome de Jesus por aquilo que Ele tem feito em sua vida. Será um tempo certamente precioso para você, algo que vai alegrar em muito o seu coração e de forma semelhante o coração de Deus, por ver em você a gratidão por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Apresente ao Senhor a sua gratidão, demonstre a Ele aquilo que é a gratidão do seu coração por aquilo que Ele tem feito. Oremos. Deus amado e bendito, gratos te somos, ó Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor,
pela Tua graça, pela Tua salvação, pela saúde, pela família, pela casa, pela vida, pelo trabalho, pelos amigos, pela pátria onde vivemos, pelas pessoas que o Senhor tem nos dado a capacidade de convivermos, pelas muitas oportunidades de contemplarmos a natureza, obra das Tuas mãos, pela oportunidade de ver, ó Deus, aquilo que é o Teu agir de forma sobrenatural na nossa vida e na vida daqueles que são os nossos irmãos. Deus, tantas são as coisas pelas quais podemos Te agradecer. Tantos são os motivos a Ti apresentarmos a nossa gratidão. Por isso, Pai, nós queremos do Senhor a oportunidade de vivermos uma vida de contínua prática, exercício da gratidão, Senhor. Que a cada momento a gente possa perceber, Senhor, quão maravilhoso Tu és, quão tremendo o Senhor é para conosco, quão sublime o Senhor tem agido no nosso meio. Ó Deus, dá-nos corações de fato gratos a Ti em todos os momentos. Afasta de nós, Senhor, a ingratidão, afasta de nós a reclamação, a murmuração. Tira, Senhor, de nós muitas vezes esse espírito, Senhor, de menos-valia, Deus, que tenta destruir, ó Pai, aquilo que é a grandeza da obra do Senhor em nós. Realiza, Senhor, a cada dia a obra de transformação que o Senhor iniciou e que certamente haverá de concluir. E dá-nos, ó Deus, o privilégio de ver em todas estas coisas a Tua boa mão de poder agindo em nosso favor. Faz-nos, Deus, filhos gratos, filhos que reconhecem aquilo que é a generosidade do seu Pai, filhos que percebem que o Deus a quem ele serve é galardoador dos que o buscam. Ó Deus, nós te somos imensamente gratos. Sabemos que a vida e até mesmo a eternidade será pouco para dizermos tudo quanto há de gratidão em nosso coração por aquilo que o Senhor fez e é em nossas vidas. Por isso, no nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, a nossa gratidão e o nosso louvor. Recebe, Deus, como cheiro suave as Tuas narinas, como fruto de lábios que confessam o Teu nome e que creem de todo o coração que toda boa dádiva, todo dom perfeito provém do Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus e para a glória deste nome, Pai, nós oramos. Amém. Muito bem, nós estamos chegando ao término desse momento de culto. Quero agradecer a Deus pela bênção do Senhor nas nossas vidas durante todo o mês de outubro e clamarmos ao Senhor pelas bênçãos para o mês de novembro que iniciaremos amanhã. E eu quero te convidar a apresentar ao Senhor a gratidão a Ele em todos estes momentos. Que eu quero dizer a você, olha, quero te desafiar a viver isso intensamente, a buscar viver a gratidão em todos os momentos. E eu quero que de fato seja um mês onde você possa destacar entre todas as práticas da vida devocional a prática da gratidão ao Senhor. Então que você possa marcar novembro de 2021, um ano extremamente trágico e difícil para toda a humanidade, como um mês onde, de modo especial, você salientará a bondade, a grandeza, a misericórdia e o amor de Deus. Então eu quero te desafiar a fazer isso. No meio de tudo isso, nós seremos os loucos a dizer a este mundo que existe um Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Amém?
Quero ver você fazer isso até o final do mês e juntos celebrarmos o dia 28, no último domingo, estarmos aqui apresentando ao Senhor com gratidão aquilo que Ele fez por nós. Quero destacar nesse momento os aniversariantes da semana e hoje, especialmente, nós temos 2 aniversariantes no tempo da gravação. Nós temos o irmão Marcelo Martiniano Esteves, que aniversaria dia 2, a Thelma Rodrigues de Souza, que aniversaria dia 4, no dia 5 a irmã diaconisa Berenice Bezerra Ferreira, e no dia 6 o nosso irmão Diego dos Reis Costa. Que Deus esteja abençoando a vida dos queridos desde já e que vocês possam celebrar com alegria a bênção de Deus, a bênção da vida e por mais um ano de vida que o Senhor lhes concede. Quero lembrá-los ainda que na próxima semana nós estaremos retornando com os cultos vespertinos, os cultos noturnos de forma presencial e online. Então, a partir do próximo domingo, dia 7 de novembro, nós estaremos tendo os nossos cultos também de forma presencial, os cultos da noite. Então, às 18h30, estaremos realizando também o nosso culto de forma presencial. A escola bíblica dominical também estará voltando com algumas classes, é certo, às 9h da manhã no domingo. E às 10h30 vamos ter a continuidade daquilo que já vinha acontecendo, o culto presencial e online. As demais atividades continuarão sendo de forma remota. As nossas lives matinais às 6h30 da manhã, a nossa sala de oração no Zoom às 20h da segunda-feira, celebrando a recuperação às 19h30 da quarta-feira no canal do YouTube, e às sextas-feiras o nosso culto de estudo bíblico e oração às 19h30 também no canal do YouTube. Então eu quero convidar você a participar, a se envolver, a voltar com toda a força, com todo ânimo. Eu quero convidá-lo a estar envolvendo-se com esse momento, que esse tempo de distanciamento seja um tempo que tenha servido para despertar em nós a preciosidade da comunhão, a necessidade da vida comunitária e a importância do culto coletivo. Então eu quero te convidar para que no próximo domingo estejamos tanto às 10h30 da manhã, quanto às 9h, bem como às 18h30. Louvemos ao Senhor encerrando esse momento, que Deus lhe conceda uma semana rica das preciosas bênçãos dos céus, e que você e a sua família sejam de forma especial atingidas e cuidadas pelo amor do Senhor. Deus te abençoe. Louvemos ao Senhor. Forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus.
todos, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chama, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Zidequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Zidequenu e Yahvé, minha justiça